Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz continue com todos. Amém. Amém. Primeiramente, fico feliz que cada um que se encontra aqui esta noite. Amém. Deus abençoe a todos vocês aqui, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de João, capítulo 14, versículo 6. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Aqui estamos, ó Pai, segundo, ó Pai, a tua vontade. Porque sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui esta noite. Obrigado, Pai, porque temos a certeza, ó Pai, que nós vamos sair daqui, ó Pai, diferentes. Nós vamos sair daqui, Senhor Pai, mais forte, em nome de Jesus. Renova a nossa fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todos aqui essa noite. E que todos possam sair daqui, ó Pai, abençoados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Vou dar um tempo para essa mensagem. Natal. Quem é Jesus? Quem é esse de quem tanto se fala? Quem é esse a respeito do qual tantos divergem? Quem é esse que provoca tantas polêmicas entre os homens? Quem é este pelo qual muitos em pleno século 21 ainda dão as suas vidas? Quem é este que dividiu a história em antes e depois dele? Quem é este que praticamente todo mundo para comemorar o seu nascimento? O que existe tão significativo neste homem? Afinal, o que significa o seu nascimento para os homens, para o mundo? O que significa Natal? Infelizmente, amada igreja, Natal, ele vem se tornando uma época, vamos colocar assim, e cada vez mais as pessoas se concentram, não somente no comprar, não somente em trocar presentes, comer, beber, festejar, viajar, comer panetones. É gostoso panetone, eu gosto. Enfeitar árvores de Natal, e falar em Papai Noel. Mas o que realmente significa Natal? O que de fato significa o nascimento de Jesus? Para nós cristãos, para mim, para você, para nós cristãos, o nascimento de Jesus, ele tem muitos significados. Ele tem muitos significados. Vamos estar aqui destacando, colocando alguns pontos do significado do nascimento de Jesus. Vamos colocar que são da maior importância. O nascimento de Jesus significa que Deus é real.
e se revelou à humanidade. Está lá em Gálatas capítulo 4. Então nós cristãos, nós cremos que Ele de fato era quem Ele disse ser. Era quem Ele disse ser, ou seja, o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, então de fato Deus existe e é real. Deus existe e é real. Então esse ser supremo, criador de todas as coisas, Ele se revelou, Ele se deu a conhecer. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus significa que sim, que Ele se revelou, porque Jesus é o cumprimento. Jesus é o cumprimento de uma história de revelação e redenção. De revelação e redenção. Este Jesus, Ele é o caminho. Este Jesus, Ele é o caminho de acesso ao Pai. Este Jesus é o caminho de acesso ao Pai. Segundo, o nascimento de Jesus significa que Deus é um Deus justo e amoroso. Por que eu digo isso? Está lá em 1 João capítulo 2. Para que houvesse uma restauração da comunhão do homem com Deus, para que houvesse o perdão de Deus para com a humanidade. A justiça de Deus, ela precisava ser satisfeita. Quer dizer isso, o preço pelo pecado do homem precisava ser pago. Precisava ser pago. Então o ser humano, o homem, não tinha condições nem de alcançar a restauração. Não tinha condições nem de alcançar a restauração da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus por seus próprios recursos. O homem não tinha condições. Mas aí Deus, pelos seus próprios recursos, e nem tinha como satisfazer o Filho de Deus por seus próprios méritos. Só havia uma maneira da comunhão ser restaurada, já que os filhos de Deus ser satisfeita. Quero o próprio Deus, o Pai, tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa, porque Deus não nos perdoou sem que Jesus tivesse o quê? Que morrer para satisfazer a sua justiça. Não. Porque a justiça é algo que está intrínseco. Eu hoje estava conversando com o sábado de manhã sobre esses detalhes, algumas partes, estava conversando com ela. Então, intrínseco, palavra difícil, né? Intrínseco no caráter de Deus, é algo que inseparável da sua essência, é algo que Ele não pode deixar de fazer, é algo que é impossível separar. Está na essência de Deus, o caráter. Então, no nascimento de Jesus, na sua consequente morte, a justiça e o amor se encontram o que? A justiça de Deus. Então, a justiça de Deus ela é satisfeita, e o seu amor é o que? Ele é demonstrado pelo fato de Ele fazer por nós o que nós mesmos não poderíamos jamais fazer. Então, o próprio Deus fez. Então, o próprio Deus Ele fez. Então, igreja, o nascimento de Jesus significa que Deus cumpre as suas promessas. Então, o nascimento de Jesus significa que Deus cumpre as suas promessas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Então, a vida do Messias ungido de Deus, a vida do Messias ungido de Deus, o Cristo, foi profetizada lá atrás. Foi profetizada desde os acontecimentos lá do Éden. Foi lá atrás que foi profetizado. Por toda a extensão do livro do Velho Testamento, são dezenas de profecias relacionadas ao Messias e se cumpriram em Jesus. Então, o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E eu tenho certeza que você tem
promessa de Deus em tua vida. E pelo caráter, pela grandeza, pela superioridade do nosso Deus, eu tenho certeza que a promessa ela vai se cumprir na vida de cada um que se encontra aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem dado, Deus, Ele tem dado maravilhosas promessas para aqueles que creem em Jesus. Então essas promessas de vida, nesta vida de uma vida eterna com Deus, após a nossa morte física, após a nossa morte física, a palavra de Deus também contém promessa de punição e julgamento. Após a nossa morte física, também tem promessas de punição e julgamento para aqueles que não atentarem para a sua revelação em Cristo. Então é um ponto a nós estarmos meditando. O nascimento de Jesus significa que Deus cumpre as suas promessas. Que tipo de promessas queremos que se cumpram em nossas vidas? Lá em 2 Coríntios 8:9, o nascimento de Jesus significa que Deus se importa conosco. Porque em Cristo Ele demonstrou o quanto se importa conosco. Primeiramente porque Cristo, o próprio Criador, assumiu a natureza humana, se tornando como um de nós. Olha que maravilha, como um de nós. Mas quem que foi a mais? Ele se humilhou a assumir a nossa natureza. Ele se importou tanto conosco que se tornou um de nós, e se tornaram um de nós, e Ele demonstrou todo o seu amor, misericórdia e compaixão. Mas Ele não precisava disso. Mas tudo isso aconteceu para que a promessa possa se cumprir em nossas vidas, para que haja aqui restauração em nossas vidas, restauração de sonhos. Não deixe o teu sonho morrer. Aleluia. Não deixa os teus sonhos morrer. Não deixe. Deus é um Deus que realiza sonhos. Todas as promessas ela vai se cumprir. Ninguém jamais viveu como Ele viveu, como Jesus. Ele foi humilde, até mesmo pobre, para se identificar com os pobres. Deu atenção para aqueles que eram marginalizados, para demonstrar o valor que cada ser humano tem. Independente de sua condição, quanto aos enfermos, Ele o curou para mostrar que Deus se importa com os que sofrem. Ele mesmo enfrentou o maior de todos os sofrimentos. Foi injustiçado para demonstrar que se importa com os que sofrem injustiça. Foi cruelmente açoitado e humilhado, morreu na cruz. Morreu na morte de cruz, que era uma pena de morte terrível. Para que, entre outras coisas, demonstrar que Ele se importa com os que sofrem. Ele se importa com os que sofrem. Ele olha para o teu sofrimento. É aquela hora que você está triste. O Senhor chega com o seu bálsamo, coloca a mão sobre você, derrama o óleo sobre a tua vida. Aí você dá aquela revigorada. Aí você vai e se alegra novamente. Você não entende porquê. Às vezes ainda você vai e sente a presença do Espírito Santo na sua vida. Esta hora que você olha assim e fala assim: vale a pena servir o meu Deus diante de todas as situações, porque olha que hora terrível, e Ele foi e me deu paz, Ele me fez sorrir. Este é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que não nos deixa a sós. O tempo todo Ele está conosco. O tempo todo Ele está com os teus braços fortes estendidos sobre nós. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varão. Por onde você passar, Deus está contigo. Então, quando Filipe pediu que ele mostrasse o Pai, quando Filipe pediu que ele mostrasse
Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, lá em João 14:9. Então, se quisermos saber se Deus se importa conosco, se quiser saber que Deus pensa e sente a respeito do sofrimento humano, basta olharmos para Jesus. Basta olharmos para Jesus. Ao vermos Jesus como Pai, o que Jesus pensou e ensinou é que Deus sente e pensa a respeito do sofrimento. Ele se importa conosco. Ele se importa comigo. Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Não se sinta sozinho naquelas horas difíceis. Tenha certeza que você só está conseguindo passar por aquelas horas difíceis porque Deus está zelando por você. E quando você está passando, as coisas demorando mais, é porque Deus está com um tratamento especial para que lá na frente o nome dele seja grandemente exaltado, glorificado em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Creia nesta palavra. Então, ao comemorarmos o Natal, com sabedoria, celebrando aqui o seu verdadeiro significado, e não apenas fazendo o que todos fazem, sem refletir em seu verdadeiro sentido. A atitude mais sábia que um homem pode ter é de prostrar-se diante de Jesus, confessando como Senhor e Salvador e seguindo seus ensinamentos. Pensemos seriamente como Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. Então, meu irmão, se você está procurando um caminho por Deus, se você está procurando um caminho para Deus, a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Se você está procurando a verdade em relação à existência e à realidade que nos cerca, a resposta é Jesus. Se você está procurando a vida, a verdadeira vida abundante nessa terra, a vida eterna, a bem-aventuranças que nunca se acaba, a resposta é Jesus. Se você está procurando o porquê da sua existência, a resposta é Jesus. Se você está aqui essa noite, se você está aqui ouvindo a palavra, a resposta é Jesus. É porque Jesus falou isso para você, mostrou isso para você. É porque Jesus deu exemplo para você. Nós temos que entender que render-se a Ele, isso depende de porque isso depende de toda a nossa eternidade. Render-se a Jesus. Bem, render-se a Jesus depende de toda a nossa eternidade. Então, todas as respostas, meu irmão, que nós procuramos está em Jesus. Eu estou fraco, a resposta para se fortalecer está em Jesus. Eu estou sem esperança, a resposta para renovar se fortalecer é Jesus. Jesus é a nossa esperança, porque Jesus, Ele é a porta a qual nós vamos chegar ao Pai. Jesus é a porta para a vida eterna. Jesus é a porta para o nosso sucesso. O que você está precisando, Jesus é a porta. A porta só se encontra em Jesus. Não se entristeça. Não se entristeça. Se alegre em Jesus. Porque se nós cremos no Senhor Jesus com toda a força, com toda a nossa fé, nós vamos conseguir, nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. O que a palavra diz? Se você está cansado, a resposta é Jesus.
Vinde a mim, todos que estão, e eu. Então a resposta está em Jesus. Aleluia. Você está querendo um alívio? A resposta está em Jesus. Glória a Deus. Então é esse Jesus que nós temos que comemorar no dia 25. Não é com festas. Sim, tudo é bom. Tudo faz parte. Mas Jesus, este sim, não pode sair de cena nem um segundo da nossa vida. Aleluia. Você pode comer, você pode beber, você pode fazer festa, pode comer panetone, como eu falei aqui, né? Tomar suco, tomar refrigerante, fazer um churrasquinho. Mas primeiro não pode esquecer de Jesus nenhum segundo da tua vida. Aplauda o Senhor, igreja. Que Deus abençoe a todos. Um feliz Natal em nome de Jesus. Glória a Deus.